Capítulo 6. A atuação na Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai. Sinopse. A livre navegação nos rios e os limites entre o Brasil e o norte do Paraguai eram motivos de discordância entre os dois países. Não se chegou a um acordo satisfatório até a conclusão da Guerra da Tríplice Aliança. Para os brasileiros, era muito importante acessar, sem empecilhos, a província de Mato Grosso, navegando pelo rio Paraguai. Sabendo disto, os paraguaios mantinham a questão dos limites, que reivindicavam associada da livre navegação. O litígio existia, principalmente em relação a um território situado à margem esquerda do rio Paraguai, entre os rios Apa e Branco, ocupado por brasileiros. Apesar dessas questões, o entendimento entre o Brasil e o Paraguai era cordial, excetuando-se algumas crises que não chegaram a ter maiores consequências. Interessava principalmente ao Império que o Paraguai se mantivesse fora da Confederação Argentina, que muitas dificuldades lhe vinham causando, com sua permanente instabilidade política. Com a morte de Carlos Lopes, ascendeu ao governo do Paraguai seu filho, Francisco Solano Lopes, que ampliou a política externa do país, inclusive estabelecendo laços de amizade com o general Justo José de Urquiza, que liderava a província argentina de Entre Rios, e com o Partido Blanco Uruguaio. Essas alianças, sem dúvida, favoreciam o acesso do Paraguai ao mar. Com a invasão do Uruguai por tropas brasileiras, na intervenção realizada em 1864, contra o governo do presidente uruguaio Manuel Aguirre, do Partido Blanco, Solano Lopes considerou que seu próprio país fora agredido e declarou guerra ao Brasil. Aliás, ele havia enviado um ultimato ao Brasil, que fora ignorado. Como foi negada pelos portenhos permissão para que seu exército atravessasse território argentino para atacar o Rio Grande do Sul, invadiu a província de Corrientes, envolvendo a Argentina no conflito. O Paraguai estava se mobilizando para uma possível guerra desde o início de 1864. Lopes se julgava mais forte, o que provavelmente era verdadeiro, no final de 1864 e início de 1865 e acreditava que teria o apoio dos blancos uruguaios e do argentino Urquiza. Tal não ocorreu. Ele superestimou o poderio econômico e militar do Paraguai e subestimou o potencial do poder militar brasileiro e a disposição para a luta do Brasil. Paraguai, da independência à Guerra da Tríplice Aliança. Ex-colônia espanhola na América do Sul, o Paraguai foi diretamente beneficiado pela política expansionista de Napoleão Bonaparte na Europa. A Espanha era aliada da França nas guerras napoleônicas, inclusive permitindo que as tropas de Napoleão atravessassem seu território para invadir Portugal, em 30 de novembro de 1807, um dia após a família real e a corte portuguesa terem rumado para o Brasil. Enquanto a invasão de Portugal se sucedia, Napoleão forçou a abdicação do rei Carlos IV de Espanha e de seu herdeiro, D. Fernando, conduzindo ao trono espanhol o seu irmão José Bonaparte. Os espanhóis revoltaram-se contra os usurpadores franceses, obtendo apoio das tropas inglesas estacionadas no norte de Portugal. As tropas anglo-portuguesas expulsariam os franceses em 1813 e Fernando VII restauraria o trono em 1814, pelo Tratado de Valença. Neste ínterim, com o trono espanhol ocupado por estrangeiros, o isolamento da metrópole favoreceu aos patriotas hispano-americanos das colônias espanholas na América que desejavam a independência das terras em que viviam. O Paraguai declara sua independência, derrubando as autoridades espanholas locais a 15 de maio de 1811 e derrotando, neste mesmo ano, tropas argentinas que queriam sua adesão às Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina. Daí para frente, as relações com a Argentina seriam complicadas. Assumiu o governo do Paraguai uma junta composta por 3 membros. Em 1817, um dos membros da junta, Dr. José Gaspar Rodrigues de França, por maioria no Congresso, passou a ser o ditador perpétuo do Paraguai. O doutor a França adotou uma política de isolamento em relação ao resto do mundo. Consolidou a independência do país e, enquanto governou, ela não foi contestada oficialmente. O Brasil foi o primeiro país que a reconheceu. Por seu turno, a Argentina não apenas não reconhecia a independência do Paraguai, como também não autorizava quaisquer relações exteriores através de território argentino. Mesmo os estrangeiros em missão oficial eram obrigados a chegar a Assunção sem transitar por território argentino. O acesso ao mar também era fundamental para o Paraguai. Em 1844, Carlos Lopes foi aclamado presidente da República do Paraguai por um período de 10 anos. Durante seu governo, incentivou a abertura ao comércio internacional e o país começou a participar dos acontecimentos políticos da região. Já no ano seguinte,
Firmou uma convenção de aliança ofensiva e defensiva com a província de Corrientes, declarou guerra às Rosas e enviou 4.000 homens, comandados por um de seus filhos, o jovem Francisco Solano Lopes, para Corrientes. Solano Lopes viria a ser o ditador paraguaio que provocou a Guerra da Tríplice Aliança. Os seguintes atos de hostilidade do Paraguai levaram à assinatura do Tratado da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, pelo Brasil, Argentina e Uruguai, em 1º de maio de 1865, o apresamento do vapor brasileiro Marquês de Olinda, que viajava para Mato Grosso transportando o novo presidente dessa província. Em 12 de novembro de 1864, em Assunção, a invasão do sul de Mato Grosso por tropas paraguaias, em 28 de dezembro de 1864, e a invasão de território da Argentina por tropas paraguaias, em 13 de abril de 1865, ocupando a cidade de Corrientes e apresando os vapores argentinos Gualeguay 25 de maio. A aliança com os argentinos era, na opinião de um dos observadores estrangeiros, uma aliança de cão e gato. Havia muitas desavenças recentes e ao Brasil não interessava subordinar sua força naval a um comandante argentino. A Argentina possuía, durante essa guerra, apenas uma pequena marinha e o esforço naval foi quase totalmente da Marinha do Brasil. O Império não queria criar uma situação em que um estrangeiro pudesse decidir o destino de seu poder naval. Poder que sempre desempenhara um papel importante, de diferenciador nos conflitos da região do Rio da Prata. Isto significava, também, que no início da guerra, as operações envolvendo forças navais e terrestres seriam operações conjuntas, sem unidade de comando. No início da Guerra da Tríplice Aliança, a Marinha do Brasil dispunha de 45 navios armados. Destes, 33 eram navios de propulsão mista, a vela e a vapor, e 12 dependiam exclusivamente do vento. A propulsão a vapor, no entanto, era essencial para operar nos rios. Todos tinham casco de madeira. Muitos deles já estavam armados com canhões raiados de carregamento pela culatra. Entre outros itens importantes, o Tratado da Tríplice Aliança estabelecia que o comando da Força Naval do Brasil em operações contra o governo do Paraguai não ficaria subordinado ao Comando Geral. Como, aliás, ocorrerá na campanha do Mississippi, durante a Guerra Civil Americana. No Vale do Rio Mississippi, onde os rios eram as principais vias de comunicação, houve semelhanças com o conflito sul-americano. O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Arsenal de Marinha da Corte, passará por uma modernização em meados do século XIX. Alguns de seus engenheiros, como Napoleão Level e Carlos Braconot, haviam estagiado em estaleiros europeus e eram capazes de projetar navios movidos por hélice e sistemas de propulsão a vapor. Diversos dos navios do início da guerra foram projetados e construídos no país. Tratado da Tríplice Aliança. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Assinatura da Tríplice Aliança entre o general Venâncio Flores, Uruguai, Dr. Francisco Otaviano, Brasil, e o presidente da Argentina Bartolomeu Mitre. Os navios brasileiros, no entanto, mesmo os de propulsão mista, eram adequados para operar no mar e não nas condições de águas restritas e pouco profundas que o teatro de operações nos rios Paraná e Paraguai exigia. A possibilidade de encalhar era um perigo sempre presente. Além disso, esses navios, com casco de madeira, eram muito vulneráveis à artilharia de terra, posicionada nas margens. Era uma época de frequentes inovações tecnológicas no hemisfério norte e a Guerra Civil Americana trouxera muitas novidades para a guerra naval e, especificamente, para o combate nos rios. Sua influência, logo depois dessa primeira fase de navios de madeira, na Guerra da Tríplice Aliança fez-se sentir, principalmente, com o aparecimento dos navios protegidos por couraça de ferro, projetados para a guerra fluvial, e a mina naval. Todos os navios da esquadra paraguaia, exceto um, eram navios de madeira, mistos, a vela e a vapor, com propulsão por rodas de pás. Embora todos eles fossem adequados para navegar nos rios, somente o Taquari era um verdadeiro navio de guerra. Os outros, apesar de convertidos, não foram projetados para tal. Os paraguaios desenvolveram a chata com canhão como arma de guerra. Era um barco de fundo chato, sem propulsão, com canhão de 6 polegadas de calibre, que era rebocado até o local de utilização, onde ficava fundeado. Transportava apenas a guarnição do canhão e sua borda ficava próximo da água, deixando à vista um reduzidíssimo alvo. Via-se somente a boca do canhão acima da superfície da água. Discriminadas as forças, sigamos então no conflito. A seguir serão destacados os pontos de maior relevância da nossa força naval. O Pirabebe, um pequeno navio fluvial, tinha estrutura de ferro e era hélice.
O bloqueio do Rio Paraná e a Batalha Naval do Riachuelo. O Paraguai enviou 2 colunas de tropas invasoras, uma destinada ao Rio Grande do Sul e outra para o sul, em território argentino, acompanhando o Rio Paraná. Foi designado comandante das Forças Navais Brasileiras em Operação Almirante Joaquim Marques Lisboa, Visconde de Tamandaré. A estratégia naval adotada foi a de negar o acesso ao território paraguaio através do bloqueio. Tamandaré, logo no início, tratou também de organizar a difícil logística que o teatro de operações exigia. Os rios eram as principais vias de comunicação da região, e navios e embarcações teriam que transportar os suprimentos para as tropas, o carvão para servir como combustível dos próprios navios e, muitas vezes, soldados, cavalos e armamento. Com o avanço das tropas paraguaias ao longo do Rio Paraná, ocupando a província de Corrientes, Tamandaré resolveu designar seu chefe de Estado-Maior, o chefe de divisão Francisco Manuel Barroso da Silva, para assumir o comando da Força Naval Brasileira, que subira o rio para efetivar o bloqueio do Paraguai. Ele queria mais ação. Barroso partiu em 28 de abril de 1865, na fragata Amazonas, e assumiu o cargo em Bela Vista. Sua primeira missão foi um ataque à cidade de Corrientes, então ocupada pelos paraguaios. O desembarque das tropas aliadas em Corrientes ocorreu com bom êxito no dia 25 de maio. Não era, sabidamente, possível manter a posse dessa cidade na retaguarda das tropas invasoras, principalmente naquele momento da luta, em que os paraguaios mantinham uma ofensiva vitoriosa, e foi preciso, logo depois, evacuá-la. Mas, o ataque deteve o avanço paraguaio para o sul. Ficou evidente que a presença da Força Naval Brasileira deixava o flanco direito dos invasores, que se apoiava no Rio Paraná, sempre muito vulnerável. Para os paraguaios, era necessário destruí-la e isto levou Solano Lopes a planejar a ação que levaria à Batalha Naval do Riachuelo. Almirante Tamandaré. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Batalha Naval do Riachuelo. Óleo sobre tela de Vitor Meireles. Acervo do Museu Histórico Nacional. Os preparativos para o ataque aos navios brasileiros foram realizados sob a orientação direta do próprio Lopes. O plano consistia em surpreender os navios brasileiros fundeados, abordá-los e, após a vitória, rebocá-los para o Maitá. Por isso, os navios paraguaios estavam superlotados com tropas. Tirando o máximo proveito do terreno ao longo do Rio Paraná, ele mandou, também, assentar canhões nas barrancas da ponta de Santa Catalina, que fica imediatamente antes da foz do Riachuelo, e reforçar com tropas de infantaria o Rincão de Lagrana, que lhe fica rio abaixo. Da extremidade sul do Rincão de Lagrana, que tem uma barranca mais elevada, os paraguaios podiam atirar, de cima, sobre os conveses dos navios brasileiros que escapassem, descendo o Paraná. O local era perfeito para uma armadilha, pois o canal navegável era estreito e tortuoso, com risco de encalhe em bancos submersos, o que forçava as embarcações a passarem próximo à margem esquerda. Na noite de 10 para 11 de junho de 1865, a Força Naval Brasileira comandada por Barroso, constituída pela fragata Amazonas e pelos vapores Jequitinhonha, Belmonte, Beberibe, 17 quilômetros distante ao sul da cidade de Corrientes, portanto, em território argentino ocupado pelo Paraguai. Assim chamado porque era uma estância do governador Lagrana. Existem, também, diversas ilhas nesse trecho do rio, as principais são as Palomeras, baixas e cobertas com vegetação. Elas ficam entre o canal que era utilizado nessa época e a margem direita, que é ocupada pelo Chaco, região alagadiça e inóspita. Parnaíba, Mearim, Araguari, Iguatemi e Piranga, estava fundeada ao sul da cidade de Corrientes, próximo à margem direita, em um trecho largo do rio. De lá avistaram, pouco depois das 8 horas da manhã, a força paraguaia comandada pelo capitão de fragata Pedro Inácio Meza, com os navios Taquari, Paraguari, Igure, Iporá, Jejuí, Salto Oriental, Marquês de Olinda e Pirabebe, rebocando 6 chatas artilhadas. Plano da Batalha Naval do Riachuelo feito pelo primeiro-tenente Antônio Luiz von Onholtz, futuro barão de Tefé, comandante da canhoneira Araguari. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Meza se atrasará devido a problemas na propulsão de um de seus navios, o Ibera, que acabou sendo deixado para trás. As chatas que rebocava tinham uma pequena borda livre, fazendo água quando os navios aumentavam a velocidade procurando recuperar o tempo perdido. Ele decidiu não largar as chatas, pois sua presença na batalha era uma determinação de Lopes, e, chegando tarde, desistiu de iniciar o combate com a abordagem. Julgava que não havia surpreendido os brasileiros e é acusado de ter, assim,
perdido sua melhor chance de vitória. A surpresa, na realidade, foi maior até do que se poderia supor. Era uma manhã de domingo, parte das guarnições estava em terra para trazer lenha, com o propósito de poupar carvão. É sempre difícil manter um estado prolongado de alerta quando as ameaças não se fazem frequentemente sensíveis. Alertada, a Força Naval Brasileira se preparou para o iminente combate, as tripulações assumindo seus postos, despertando o fogo das fornalhas das caldeiras com carvão e largando as amarras. Às 9h25, dispararam-se os primeiros tiros de artilharia. Passou, logo em seguida, a Força Paraguaia, em coluna, pelo través da Brasileira, ainda imobilizada, indo, logo depois, rio abaixo, para as proximidades da margem esquerda, logo após o local onde estavam as baterias de terra. Fechou-se, assim, a armadilha em uma extensão de uns 6 quilômetros, ao longo de um trecho do Paraná, junto à foz do Riachuelo. Pouco tempo depois, a coluna brasileira, com o Belmonte à frente, seguido pelo Jequitinhonha e por outros navios, avistou as barrancas de Santa Catalina. Somente mais adiante, já com as barrancas pelo través, era possível ter a visão completa da curva do Rincão de Lagrana, rio abaixo da foz do Riachuelo, onde estavam parados os navios e as chatas da Força Paraguaia. A vegetação impedia que se soubesse que as barrancas de Santa Catalina estavam artilhadas. Barroso resolveu deter a Amazonas, reservando-a para interceptar uma possível fuga dos paraguaios rio acima. Alguns navios brasileiros não entenderam a manobra e ficaram indecisos. Como consequência, o Jequitinhonha encalhou num banco, sob as baterias de terra, e o Belmonte, à frente, prosseguiu sozinho, recebendo o fogo concentrado da artilharia do inimigo e tendo que encalhar, propositadamente, após completar a passagem para não afundar, devido às avarias sofridas em combate. Para reorganizar sua força naval, Barroso avançou com o Amazonas, assumiu a liderança dos navios que estavam a ré do Belmonte, e, seguido por eles, completou a passagem sob o fogo dos canhões paraguaios e da fuzilaria de terra. Afastou-se, depois, descendo o rio Paraná com apenas 6 dos seus 9 navios, porque o Parnaíba, com o leme avariado, também não conseguirá passar. Completou-se assim, às 12h10, a primeira fase da batalha. Coube a iniciativa desse primeiro combate aos paraguaios. A força brasileira somente conseguiu pressão nas caldeiras para se movimentar às 10h50, aproximadamente. Em destaque o vapor Araguari. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Sustentar o fogo que a vitória é nossa. Sinais de Barroso. Então, Barroso mostrou toda a sua coragem, decidindo regressar para o interior da armadilha de Riachuelo. Foi necessário descer o rio até um lugar onde o canal permitia fazer a volta com os navios e, cerca de 1 hora depois, ele estava novamente em frente à ponta sul do Rincão de Lagrana. Até aquele instante, o resultado era altamente insatisfatório para o Brasil. O Belmonte fora de ação, o Jequitinhonha encalhado, para sempre, e o Parnaíba sendo abordado e dominado pelo inimigo, apesar de resistência heroica de brasileiros, como o guarda-marinha Guilherme Grinaldi e o marinheiro Marcílio Dias, que lutaram até a morte. Tirando, porém, vantagem do porte da Amazonas e contando com a perícia do prático argentino que tinha a bordo, Barroso usou seu navio para abauroar os paraguaios e vencer a batalha. Foi um improviso, seu navio não tinha a proa propositadamente reforçada para ser empregada como ariete. Repetindo aqui as próprias palavras do chefe de divisão Barroso, na parte que transmitiu ao Visconde de Tamandaré, assim se deu a batalha, grafia de época, subi. Minha resolução foi de acabar de uma vez, com toda a esquadra paraguaia, que eu teria conseguido se os 4 vapores que estavam mais acima não tivessem fugido. Pus a proa sobre o primeiro, que o escangalhei, ficando inutilizado completamente, de agora aberta, indo pouco depois ao fundo. Segui a mesma manobra contra o segundo, que era o Marques de Olinda, que inutilizei, e depois o terceiro, que era o Salto, que ficou pela mesma forma. Os 4 restantes, vendo a manobra que eu praticava e que eu estava disposto a fazer isso mesmo, trataram de fugir rio acima. Em seguimento ao terceiro vapor destruído, aproei a uma chata que com um choque e um tiro foi a pique. Excelentíssimo senhor almirante, todas estas manobras eram feitas pela Amazonas, debaixo do mais vivo fogo, quer dos navios e chatas, como das baterias de terra e mosquetaria de mais de 1000 espingardas. A minha atenção era destruir por esta forma toda a esquadra paraguaia, do que andar para baixo e para cima, que necessariamente mais cedo ou mais tarde havíamos de encalhar, por ser naquela localidade o canal muito estreito.
Concluída esta faina, seriam 4 horas da tarde, tratei de tomar as chatas, que ao aproximar-me delas eram abandonadas, saltando todos ao rio, e nadando para a terra, que estava a curta distância. O quarto vapor paraguaio Paraguari, de que ainda não falei, recebeu tal rombo no costado e caldeiras, quando desceram, que foi encalhar em uma ilha em frente, e toda a gente saltou para ela, fugindo e abandonando o navio. Guarda-marinha Grinalg. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Imperial Marinheiro Marcílio Dias. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. 4 navios paraguaios conseguiram fugir e, com a aproximação da noite, os navios brasileiros que os perseguiam regressaram, para evitar encalhes em território inimigo. Além disto, apesar de não comentarem, na época, não seria sensato abordar um navio lotado com tropas. Antes do pôr do sol de 11 de junho, a vitória era brasileira. Foi uma batalha naval, em alguns aspectos, decisiva. A esquadra paraguaia foi praticamente aniquilada, e não teria mais participação relevante no conflito. Estava garantido o bloqueio que impediria que o Paraguai recebesse armamentos e, até mesmo, os navios encouraçados encomendados no exterior. Comprometeu, também, a situação das tropas invasoras e, pouco tempo depois, a guerra passou para o território paraguaio. Barroso, sem dúvida, foi o responsável pelo bom êxito de sua força naval em Riachuelo. O futuro barão de Tefé declarou que o vira, do Araguari, em plena batalha, destemido, expondo-se sobre a roda da Amazonas, com a barba branca, que deixará crescer, ao vento e sentirá por ele um grande respeito e admiração. A cidade de Corrientes continuava ocupada pelo inimigo e a força naval brasileira, que mostrará sua presença, fundeada próxima a ela, precisou iniciar, alguns dias após o 11 de junho, a descida do rio, que estava baixando. Os paraguaios haviam retirado suas baterias, que estavam na ponta de Santa Catalina, e as instalaram, primeiro em Mercedes, depois em Cuevas, criando dificuldades para o abastecimento dos navios brasileiros, que era realizado pelo rio. Sob todos esses aspectos, incluindo a diminuição do nível do rio Paraná, que aumentava o risco de encalhe, a posição da força naval, avançada em território ainda ocupado por tropas do Paraguai, mostrava-se muito vulnerável. Barroso passou com seus navios por Mercedes e Cuevas, enfrentando a artilharia paraguaia, e somente regressou passados alguns meses, apoiando o avanço das tropas aliadas, que progrediam aproveitando o recuo do inimigo. Tamandaré explicou sua ordem de recuar a força naval pela necessidade dela estar sempre próxima à frente do exército inimigo. Lopes ordenara o regresso da coluna que avançara junto ao rio Paraná, logo após a derrota das forças que invadiram o Rio Grande do Sul, em Uruguaiana. Só então foi possível recuperar, definitivamente, a cidade de Corrientes. Em dezembro de 1865, os exércitos aliados estavam acampados em locais próximos a essa cidade e a força naval brasileira, sob o comando de Barroso, também estava fundeada nas imediações. Batalha Naval do Riachuelo. Óleo sobre tela de Eduardo de Martino. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Francisco Solano Lopes. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Barão de Tefé, Antônio Luiz von Onholtz. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Tudo levava à ilusão de que a Tríplice Aliança venceria a guerra em pouco tempo, mas tal não ocorreu. O que parecia fácil estagnou. O Paraguai era um país mobilizado para a guerra que, aliás, foi ele que iniciou, achando que tinha vantagens. Humaitá ainda era uma fortaleza inexpugnável enquanto não estivessem disponíveis os novos meios navais que estavam em obtenção pelo Brasil, os navios encouraçados. Para avançar ao longo do rio Paraguai, era necessário vencer diversas passagens fortificadas, destacando-se, inicialmente, Curuzu, Curupaiti e Humaitá. Navios oceânicos de calado inapropriado para navegar em rios, de casco de madeira, sem couraça, como os da Força Naval Brasileira que combateram em Riachuelo, não teriam bom êxito. Era evidente que o Brasil necessitava de navios encouraçados para o prosseguimento das ações de guerra. Os obstáculos e fortificações de Humaitá eram uma séria ameaça, mesmo para estes navios. Passagem de Mercedes. Passagem de Cuevas. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Incidente com a Inglaterra, ocorrido em 1863. O encouraçado Brasil foi o primeiro navio encouraçado da Marinha do Brasil. Navios encouraçados e a invasão do Paraguai. Os navios encouraçados começaram a chegar à frente de combate em dezembro de 1865. O encouraçado Brasil, encomendado após a Questão Christie na França,
foi o primeiro que chegou a Corrientes em dezembro de 186.512. No Arsenal de Marinha da Corte, no Rio de Janeiro, iniciará-se a construção de outros navios encouraçados, especificados para lutar naquele teatro de operações fluviais. O projeto e a construção estavam a cargo de brasileiros, como os engenheiros Napoleão Level e Carlos Bracona. Destacou-se, também, o capitão de fragata Henrique Antônio Batista, especialista em armamento, que também chefiara o recebimento e trouxera o encouraçado Brasil da França. Durante a guerra, foram incorporados à Armada Brasileira 17 navios encouraçados, incluindo alguns classificados como monitores, que obedeciam a características de projeto inovadoras, desenvolvidas poucos anos antes na Guerra Civil Americana. Encouraçado Brasil Aquarela do Almirante Trajano Augusto de Carvalho. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Em 21 de fevereiro de 1866, Tamandaré chegou a Corrientes e assumiu o comando da Força Naval, mantendo Barroso como seu chefe de Estado-Maior. Em 17 de março, os navios suspenderam para iniciar as operações rio acima. 4 dos encouraçados já estavam disponíveis nessa fossa. Um deles tinha o nome de Barroso, e outro de Tamandaré. Era uma grande homenagem, em vida, aos dois ilustres chefes. A ofensiva aliada para a invasão do Paraguai necessitava de apoio naval. Passo da Pátria foi uma operação conjunta de forças navais e terrestres. Coube, inicialmente, a Marinha fazer os levantamentos hidrográficos, combater as chatas paraguaias e bombardear o forte de Itaperu e o acampamento inimigo. Em março de 1866, já estavam disponíveis 9 navios encouraçados, inclusive 3 construídos no Brasil, Tamandaré, Barroso e Rio de Janeiro. A reação da artilharia paraguaia ceifou vidas preciosas, como a do tenente Marise Barros, comandante do Tamandaré. Houve, depois, perfeita cooperação entre as forças, na grande operação de desembarque que ocorreu em 16 de abril de 1866. Enquanto parte da força naval bombardeava a margem direita do Rio Paraná, de modo a atrair a atenção do inimigo, os transportes avançaram e entraram no Rio Paraguai. Os navios transportaram inicialmente cerca de 45 mil homens, de um efetivo de 66 mil, 38 mil brasileiros, 25 mil argentinos e 3 mil uruguaios, artilharia, cavalos e material. O general Osório foi o primeiro a desembarcar em território inimigo. Com a invasão, os paraguaios abandonaram Itaperu e Passo da Pátria, e após tentativas infrutíferas de derrotar o invasor em Estero Belaco e Tuiuti, concentraram suas defesas nas fortificações que barravam o caminho, Curuzu, Curupaiti e Humaitá. Encouraçado Barroso. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Curuzu e Curupaiti. Em 31 de agosto de 1866, as tropas comandadas pelo general Manuel Marques de Souza, o barão de Porto Alegre, desembarcaram na margem esquerda para atacar Curuzu e, no dia seguinte, os navios começaram a bombardear a fortificação. Em 2 de setembro, o navio encouraçado Rio de Janeiro foi atingido por 2 minas flutuantes e afundou com perda de vidas humanas. Curuzu foi conquistada pelo barão de Porto Alegre, apoiado pelo fogo naval, em 3 de setembro. O próximo ataque foi a Curupaiti. O presidente argentino, general Bartolomeu Mitre, comandante das forças da Tríplice Aliança, assumiu pessoalmente o comando da operação. Apesar do intenso bombardeio naval, o ataque aliado, ocorrido em 22 de setembro, levou à maior derrota da Tríplice Aliança nessa guerra. Seguiram-se acusações e críticas, que causaram uma crise entre Mitre e Tamandaré. O preparo da operação, sem dúvida, foi insuficiente e as dificuldades do ataque incorretamente avaliadas. Como Mitre permaneceria exercendo o comando geral dos exércitos aliados, o governo brasileiro aceitou o pedido de afastamento feito anteriormente por Tamandaré. Ele e Barroso foram substituídos, não mais participando das operações dessa guerra. Aquarela do Almirante Trajano Augusto de Carvalho retratando o encouraçado Rio de Janeiro no momento em que afundava durante o ataque a Curuzu. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Caxias em Alma. O Marquês de Caxias, General Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias e patrono do Exército Brasileiro, foi designado para o cargo de comandante-em-chefe das forças brasileiras em operações contra o governo do Paraguai. O comando da Força Naval coube ao chefe de esquadra Joaquim José Inácio, futuro Visconde de Inhaúma, que assumiu seu cargo, substituindo Tamandaré, em 22 de dezembro de 1866. Ele estava subordinado a Caxias, mas não a Mitre. Caxias empregou com maestria a Força Naval de Inhaúma, para apoiar sua ofensiva ao longo do Rio Paraguai,
até a ocupação da cidade de Assunção, bombardeando fortificações, fazendo reconhecimentos pelo rio, transportando tropas de uma margem para outra, para contornar o flanco inimigo, e fazendo o apoio logístico necessário. Caxias e Inhalma eram amigos e sua amizade e confiança mútua contribuíram para o excelente resultado das operações combinadas. Ambos possuíam, também, uma boa experiência política, o que ajudou no, às vezes, difícil relacionamento com os aliados da Tríplice Aliança. Duque de Caxias. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Visconde de Inhalma. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. Passagem de Curupaiti. Há meses que a Força Naval bombardeava diariamente Curupaiti, tentando diminuir seu poder de fogo e abalar o moral dos defensores. Em 15 de agosto de 1867, já promovido a vice-almirante, Joaquim Inácio comandou a passagem de Curupaiti, enfrentando o fogo das baterias de terra e obstáculos no rio. Pelo feito, recebeu, logo depois, o título de Barão de Inhalma. Participaram da passagem 10 navios encouraçados que, em seguida, fundearam um pouco abaixo de Humaitá e começaram a bombardeá-la. A posição desses navios, porém, expunha-os aos tiros das fortificações paraguaias e Inhalma considerava que ainda não era o momento de forçar Humaitá. Caxias apoiou esta decisão. O apoio logístico a essa força naval operando entre Curupaiti e Humaitá era muito difícil e exigiu que os brasileiros fizessem o caminho pela margem direita do rio Paraguai, no Chaco. Logo depois construiu-se uma pequena ferrovia nesse caminho, para transportar as provisões necessárias. Para apoiar o material das forças em combate, construíra-se um arsenal em Cerrito, próximo à confluência dos rios Paraguai e Paraná. Graças a ele, foi possível fazer essa estrada de ferro. Ultrapassar Humaitá com uma força naval e mantê-la rio acima exigiria também uma base de suprimentos rio acima. Caxias, após reorganizar as forças terrestres brasileiras, iniciou, em julho de 1867, a marcha de flanco e ocupou Taí, no rio Paraguai, acima de Humaitá, que serviria depois para apoiar os navios. Em dezembro de 1867, os 3 primeiros monitores construídos no arsenal de marinha da corte chegaram à frente de combate. Esses monitores, por suas características, seriam importantes para o prosseguimento das operações. Em 14 de janeiro de 1868, Mitre precisou reassumir a presidência da Argentina e passou definitivamente o comando em chefe dos exércitos da Tríplice Aliança para Caxias. Passagem de Humaitá. Na madrugada de 19 de fevereiro de 1868, iniciou-se a passagem de Humaitá. A Força Naval de Inhalma intensificou o bombardeio e a divisão avançada, comandada pelo capitão de mar-à-guerra Delfim Carlos de Carvalho, depois almirante e barão da passagem, avançou rio acima. Essa divisão era formada por 6 navios, os encouraçados Barroso, Tamandaré e Bahia e os monitores Rio Grande, Pará e Alagoas. Eles acometeram a passagem formando 3 pares compostos, cada um, por um encouraçado e um monitor amarrado ao seu contrabordo. Após a passagem, 3 dos 6 navios tiveram que ser encalhados, para não afundarem devido às avarias sofridas no percurso. O Alagoas foi atingido por mais de 160 projéteis. Estava, no entanto, vencida Humaitá, que aos poucos seria desguarnecida pelos paraguaios. Solano Lopes decidiu que era necessário retirar-se com seu exército para uma nova posição defensiva, mais ao norte. Planta geral mostrando a posição da esquadra na passagem de Humaitá. O recuo das forças paraguaias. Na madrugada de 3 de março de 1868, Lopes se retirou de Humaitá com cerca de 12.000 homens. Os aliados fecharam o cerco. Em 25 de julho, os últimos defensores abandonaram Humaitá, que foi ocupada pelos aliados. Era preciso reforçar o cerco para evitar que eles se juntassem ao grosso do exército paraguaio. Para isso, os aliados criaram uma flotilha de escaleres, lanchas e canoas para bloquear a passagem dos fugitivos pela Lagoa Verá. Os combates que ali ocorreram, corpo a corpo, entre as tripulações de embarcações, constituíram um dos conjuntos de episódios mais dramáticos da guerra. Participaram deles, com grande bravura, jovens oficiais brasileiros, como os tenentes Saldanha da Gama e Júlio de Noronha, entre outros. Ao final, renderam-se 1.300 paraguaios. Almirante Saldanha da Gama. Acervo do Serviço de Documentação da Marinha. O avanço aliado e a dezembrada. Superado o obstáculo de Humaitá, Caxias pôde avançar para o norte. Era necessário que a força naval acompanhasse o movimento das forças terrestres aliadas e, no dia 16 de agosto de 1868, Inhalma começou a subir o rio Paraguai.
A partir de então, os navios participaram das operações prestando o apoio determinado por Caxias. Logo, Caxias alcançou Palmas e iniciou seus planos para atacar a nova posição do inimigo, em Piquiciri. Ele próprio efetuou vários reconhecimentos empregando os navios e decidiu por não realizar uma ação frontal. Para atacar os paraguaios pela retaguarda, era preciso utilizar a margem direita, onde se situava o Chaco, um alagadiço quase intransponível, exposto às inundações. A genial manobra do Piquiciri, que contornou a posição do inimigo, foi uma operação em que a força naval exerceu um papel relevante. Foi construída uma estrada pelos pântanos do Chaco, ultrapassando diversos cursos d'água, para que as tropas, que cruzaram o rio nos navios, avançassem pela margem direita até um ponto em que podiam embarcar novamente, para serem transportadas para a margem esquerda, acima das posições inimigas. Em 4 de dezembro, a Força Naval apoiou o desembarque das tropas em Santo Antônio, sobre a retaguarda paraguaia. O ataque de Caxias para o sul é conhecido como a Dezembrada. Ocorreu uma sucessão de combates terrestres, dos quais se destacam Itororó, Avaí e Lomas Valentinas. Ao final, as forças paraguaias estavam derrotadas e Lopes fugiu. Não se rendendo, apesar de seu exército estar praticamente aniquilado, ele conseguiu prolongar a guerra por mais de um ano, na região montanhosa do norte de seu país, na chamada Campanha da Cordilheira, causando enormes sacrifícios a todos os envolvidos, principalmente ao povo paraguaio. A Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai só foi superada na América em número de mortes pela Guerra Civil Americana. A ocupação de Assunção e a fase final da guerra. Como não havia mais obstáculos até Assunção, ela foi ocupada pelos aliados e a força naval fundiou em frente à cidade, em janeiro de 1869. Em fevereiro, o chefe de esquadra Elisário Antônio dos Santos assumiu o comando da força naval. Ficaram no Paraguai os navios de menor calado, mais úteis para atuar nos afluentes. Uma força naval subiu o rio Paraguai até território brasileiro, em Mato Grosso. Houve um último combate no rio Mandovirá. Seguiu-se a Campanha da Cordilheira, em que a Marinha não mais confrontou o inimigo. Em 1870, o Paraguai estava derrotado e seu povo dizimado. A guerra foi muito importante para a consolidação dos Estados Nacionais na região do Rio da Prata. Foi durante o conflito que a unidade da Argentina se consolidou. Para o Brasil, foi um grande desafio que mobilizou o país e uniu sua população. Foi lá que os brasileiros das diferentes regiões do país se conheceram melhor, passando a se respeitar e a se entender. Cronologia. 12 de novembro de 1864, o governo paraguaio apreende o navio mercante brasileiro Marquês de Olinda, quando este navegava 30 milhas acima de Assunção, rumo ao Mato Grosso levando o novo presidente dessa província. 28 de dezembro de 1864, forças paraguaias invadem a província do Mato Grosso, atacando e ocupando o Forte Coimbra. 27 de janeiro de 1865, o Império do Brasil declara oficialmente que responderá às hostilidades do Paraguai. 5 de abril de 1865, parte de Buenos Aires uma força naval brasileira para bloquear o Rio Paraná. 13 de abril de 1865, o governo paraguaio declara guerra à Argentina e forças paraguaias atacam Corrientes. 1º de maio de 1865, assinado em Buenos Aires o Tratado da Tríplice Aliança, entre os governos do Brasil, Argentina e Uruguai. 20 de maio de 1865, o chefe de divisão Francisco Manuel Barroso da Silva assume o comando das 2 divisões navais brasileiras incumbidas do bloqueio. 10 de junho de 1865, forças paraguaias invadem a província do Rio Grande do Sul. 11 de junho de 1865, Batalha Naval do Riachuelo. 21 de fevereiro de 1866, o vice-almirante Tamandaré, comandante em chefe da esquadra brasileira, chega à cidade argentina de Corrientes. 16 de abril de 1866, inicia-se a travessia de Passo da Pátria. 27 de julho de 1866, início do reconhecimento, pelos navios da esquadra, da área da fortaleza de Curuzu. 31 de agosto de 1866, as tropas brasileiras, comandadas pelo Barão de Porto Alegre, desembarcam para a tomada do forte de Curuzu, apoiadas pelo fogo dos navios. 2 de setembro de 1866, a Marinha perde o encouraçado Rio de Janeiro, posto a pique pela explosão de 2 minas flutuantes. 3 de setembro de 1866, tomada da fortaleza de Curuzu. 22 de setembro de 1866,
A esquadra bombardeia pesadamente o forte de Curupaiti, enquanto tentavam conquistá-lo. Percebendo a impossibilidade de tomar a praça, ordena a retirada. Foi a maior derrota da Tríplice Aliança nessa guerra. 22 de dezembro de 1866, o chefe de esquadra Joaquim José Inácio recebe do almirante Tamandaré o comando da esquadra brasileira em operações no Paraguai. 13 de janeiro de 1867, a esquadra brasileira inicia os bombardeios ao forte de Curupaiti. 15 de agosto de 1867, o vice-almirante Joaquim José Inácio comanda a primeira passagem de Curupaiti. 13 de fevereiro de 1868, os monitores Pará, Rio Grande e Alagoas forçam durante a noite a passagem de Curupaiti, indo reunir-se aos encouraçados que se destinavam a passar o Maitá. Segunda passagem de Curupaiti. 19 de fevereiro de 1868, inicia-se a passagem de Humaitá. Primeira passagem de Humaitá. 21 de março de 1868, a fortaleza de Curupaiti é conquistada. 2 de maio de 1868, a divisão avançada da esquadra, composta dos encouraçados Bahia, Barroso e Tamandaré e dos monitores Rio Grande e Pará, transporta para a Península do Araça as tropas que cortarão as comunicações do inimigo concentrado em Humaitá, impedindo o recebimento de socorro. 21 de julho de 1868, os encouraçados Cabral, Silvado e Piauí forçam a passagem de Humaitá, para se reunirem à divisão do chefe Delfim. Segunda passagem de Humaitá. 25 de julho de 1868, as tropas aliadas conquistam a fortaleza de Humaitá. 1º de agosto de 1868, combate na lagoa haverá entre chalanas paraguaias e escaleres dos navios brasileiros. 16 de agosto de 1868 início da dezembrada. 30 de agosto de 1868, o Barão da Passagem, chefe de divisão Delfim Carlos de Carvalho, comandando uma divisão composta do encouraçado Bahia, e dos monitores Alagoas, Ceará, Pará, Piauí e Rio Grande, entra pelo rio Tebiquari para proteger a passagem do exército. 1º de outubro de 1868, os encouraçados Bahia, Barroso, Tamandaré e Silvado forçam as baterias de Angostura, ao mesmo tempo que os encouraçados restantes bombardeiam o acampamento inimigo. 19 de novembro de 1868, a esquadra bombardeia as fortificações de Angostura manobra do Pisiquiri. 4 de dezembro de 1868, a esquadra inicia a passagem do exército do Chaco para a barranca de Santo Antônio. 1º de janeiro de 1869, tropas brasileiras, sob o comando do coronel Hermes da Fonseca, ocupam Assunção, que se encontrava deserta. 16 de janeiro de 1869, o vice-almirante Joaquim José Inácio, gravemente enfermo, deixa o comando da esquadra brasileira em operações no Paraguai e regressa ao Rio de Janeiro. 6 de fevereiro de 1869, o chefe de esquadra Elisário Antônio dos Santos assume o comando da Força Naval. 18 de abril de 1869, o comandante em chefe da esquadra no Paraguai ordena a perseguição e a captura de embarcações paraguaias no rio Manduvirá e afluentes.